política é proibido hoje na escola, municipais e estaduais, no ensino fundamental. Nem educação religiosa também. Só trabalha o tema, né, o que é uma religião. E não trabalha se é católico, espírita ou evangélico. É proibido isso. Então, fui procurar a diretora da escola municipal e também a delegacia de ensino. Departamento Municipal de Educação de São João da Boa Vista. O departamento estabelece para o ano 2013 a seguinte grade curricular da rede municipal de ensino, respeitando o ensino de 9 anos. O ensino fundamental legal. A Lei Federal 9394/96, de artigo 32, 33, 34. Resolução do CEP número 292. Entrada pela CNE-CEB. Número 1, dia 31/1/2006, resolução CSE São Paulo, número 1/2005. Altera a relação CE São Paulo, dia 2/2006. Liberação do CE número 73/2008, Lei Municipal 2611, 9/9/2009, resolução CNE-CEB número 7, 14/2/2010. Componentes curriculares. Números de aula. O componente curricular do Estado das escolas municipais, língua portuguesa, artes, educação física, matemática, ciências da natureza, história, geografia e ensino religioso. O ensino religioso, simplesmente, só os valores, né? Somente os valores do ensino religioso. E na escola hoje tem um projeto chamado O Bom Patriota, que é usado como se fosse administrado as aulas de educação moral cívica. Trabalha-se os hinos, os valores, e são falados diariamente, contato, todas as sexta-feiras com os alunos. Esse trabalho também do religioso, que nós vimos aí, somente fala o valor religioso, mais nada. Então, para ser simplesmente uma grade curricular, que não comporta mais essa matéria, a prioridade hoje municipal é português e matemática para aumentar o IDEB municipal, que é de 7/0. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, hoje não teria um espaço para colocar a educação moral cívica, porque ela já foi extinta desde 1903. Regularmente, 1996, ela foi extinta em todo o território brasileiro. Então, gente, o que eu vim aqui hoje é simplesmente que eu pedi vista e queria saber se não que eu sou contra ter educação moral cívica, é simplesmente ela está extinta, é uma lei federal e nós não podemos fazer uma lei municipal. Eu, como professor da educação, então, do ensino fundamental, estaria pecando não falar isso para os senhores vereadores. A prioridade hoje, gente, tanto no ensino fundamental, municipal e estadual, é matemática e português. Tá? É o índice que vai aumentar, é o índice tanto municipal como estadual. Então nós vimos aí que a prefeitura hoje... Claudinei, vou ter que suspender os trabalhos. Tudo bem, só vou terminar já. Hoje, pelo IDEB, eles precisam aumentar essa grade. Foi aumentada uma aula a mais de geografia e de história por ter essa matéria ser administrada junto com as duas, foi agrupado junto. Tá? É isso que eu queria passar para os senhores. Muito obrigado. Próximo. Só que eu gostaria de lembrar, quando eu falei que eu vou ter que suspender os trabalhos, o pequeno expediente é 3 minutos, 7 minutos é a tribuna livre e 15 minutos é o grande expediente. Portanto, quem está usando a tribuna agora, nós estamos no pequeno expediente, são apenas 3 minutos, tá ok? Próximo vereador inscrito. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Helenice. Não? Vereador Bira. Estava aqui mesmo. Não, eu pedia, porque é o seguinte, sexta-feira chegou um comunicado a essa casa na semana passada que haveria uma audiência na sexta-feira aqui no setor da prefeitura às 15 horas e 30 minutos. Então, acho que vários vereadores se programaram, nós viemos aqui de manhã que nós tivemos outra reunião do plano Pururu anual
E nós ficamos aqui até meio-dia, meio-dia e meio. Então aí me programei, fui para minha casa, almocei, fui trabalhar e retornei às 15h30 no horário que estava marcado. Chegando aqui a audiência foi às 13h30. 13h30. Então eu achei uma falta de respeito muito grande, ou uma falha muito grande, porque eu acho que isso não pode acontecer. Não sei se desta casa, se desses funcionários, ou se de quem indicou isso daí. Então acho que eu pediria para que não acontecesse mais isso, porque para mim foi muito prejudicial, tanto no meu trabalho quanto no meu tempo aqui, tá? Eu não gostei dessa atitude. Próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito é o vereador Fernando Betti. Gostaria de cumprimentar os senhores vereadores, a mesa. Venho na tribuna hoje porque estou apresentando um projeto de lei nesta casa, projeto de lei do Legislativo número 73 de 2013. A justificativa desse projeto, ele trata-se de um projeto de lei que dispõe sobre vistoria e fixação de placas informativas em toda a área pública que tenha parques infantis e aparelhos de ginásticas. Tendo em vista que alguns acidentes e alguns parques e praças estão com equipamentos deteriorados, estou apresentando esse projeto de lei. Esse projeto tem como objetivo propiciar maior segurança e incolumidade aos usuários de parques infantis e aparelhos de ginásticas. Os brinquedos e aparelhos de ginástica, em geral, são locais excelentes para as crianças desenvolverem suas habilidades físicas e sociais, bem como para os adolescentes e adultos se divertirem e promoverem a saúde e bem-estar. No entanto, podem representar um perigo quando não se encontram devidamente estruturados, o que pode ser evitado com medidas de prevenção, como se pretende com a apresentação desse projeto de lei, visto que somente a vistoria técnica é capaz de concluir que seus brinquedos e aparelhos estão aptos a receber pessoas com segurança. Deste modo, visando a segurança em primeiro plano, com a consequente preservação da vida e do ser humano, principalmente das crianças, eu estou apresentando esse projeto de lei. Tendo em vista que quando elaborei o projeto, eu elaborei o projeto numa forma que colocava o Poder Executivo em fazer isto, né? E tratando-se que isto é de uma forma inconstitucional, né, quando se obriga o Executivo a fazer, eu estou apresentando também uma emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo, aonde autoriza, aonde se lê, né, que obriga o Executivo, eu estou autorizando o Executivo a fazer esse tipo de projeto na nossa cidade. Estou apresentando o projeto porque vejo que os parques e as praças devem ter manutenções. Eu vejo um risco as crianças brincarem em brinquedos que não sejam vistoriados. Então, o meu projeto vai estar à casa hoje e eu gostaria que os vereadores que estão nessa casa apreciassem com muito cuidado e com muito carinho o meu projeto. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Não há mais vereador inscrito. Declaro o pequeno expediente por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Inscrito o vereador Rui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores do auditório, internautas,
e telespectadores que acompanham a sessão legislativa dessa Casa de Leis, boa noite. É com muita tristeza que novamente venho a essa tribuna falar sobre esse assunto, pois vejo que ocorre hoje um certo desvio de finalidade quanto ao manuseio e o gasto do dinheiro da Câmara Municipal. Pedi vista do projeto de resolução da mesa da Câmara, número 18, para tentar entender o objetivo da malfadada viagem à Alemanha, que alguns vereadores desejam fazer. E por mais que eu tentei, não encontrei qualquer justificativa para que nós, os vereadores, aprovemos esse projeto de resolução, autorizando a Câmara a usar o dinheiro público para custear os gastos da viagem. Sinto-me na obrigação de novamente vir e lembrar os nobres edis que é prerrogativa do Poder Executivo contratar os trabalhos a serem feitos na cidade, principalmente com relação ao lixo. Razão pela qual, em nada, ouçam bem, eu disse em nada, Poder Legislativo pode opinar ou interferir nessa questão. Assim fica indiscutível que a viagem que os vereadores querem fazer para a Alemanha com dinheiro do povo é totalmente despropositada e enfadada. Venho aqui na tribuna novamente pedir aos vereadores que tenham mais respeito com o dinheiro público, pois as sobras do dinheiro da Câmara, o 10º, podem ser utilizadas tanto para conversão em abono para os servidores, como para servir de subsídio e auxiliar entidades filantrópicas dessa cidade, como já foi solicitado aqui. Então peço novamente para que todos vamos resistir e fazer com que esse dinheiro que sobra da Câmara seja sagrado, auxiliando muitas pessoas que realmente precisam. E deixar claro, volto a repetir, entendo que os gastos das despesas de viagem têm que ser suportadas pelos próprios subsídios, já que recebemos mensalmente por cada um. Entendo que em gastar o dinheiro do povo sem propósito é imoral, e diante disso jamais poderei me calar. Boa noite. Próximo vereador inscrito. Vereador João Henrique. Boa noite. Eu podia até ter pego o pequeno expediente, mas eu queria só deixar uma coisa clara aqui para vocês, que hoje eu passei pela rua Santa Maria, tá? E voltando do trabalho, eu voltei, passei lá e fiquei muito preocupado com o que eu vi, que eu consegui conversar com alguns empresários de lá, tá? A rua diminuiu o tráfego totalmente. Tá? Alô? 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 Alô, alô? A rua, o tráfego da rua diminuiu demais. O pessoal estava reclamando. Congestionou a João Ramalho, que é lá no fundo. Modificou totalmente o trânsito da Santa Filomena, se eu não me engano, se eu estiver errando a rua, que é a de baixo. A circular trocou totalmente o trajeto, não passa também mais na Santa Maria. Então o que o pessoal estava reclamando? Aquelas pessoas que... E a velocidade dos carros lá está alta. Então eles estão passando com uma velocidade muito alta lá. Então, na verdade, como eu não estudei melhor, o que eu fiz? Tá? Eu achei que é importante, que aqui não tem só eu que passo ali ou que conhece pessoas por ali. Temos o Fernando Betti, que está sempre lá com os projetos da parte alta da cidade. Eu acho que a gente dá uma analisada melhor, dá uma estudada, e eu acho que é importante a gente participar de todas essas mudanças que aconteceu na Vila Brasil. Tá? Atrapalhou muito o comércio. Tá? Nas lojas, não vi gente entrando para comprar. O trajeto do supermercado ali, eu conversando também com o pessoal parava ali para pegar as coisas, levar aquela de última hora, né, que são aqueles freguesinhos de última hora. Não tem mais, porque nem a circular não para mais lá. Nem a própria circular não para mais lá. Então eu queria pedir para os nobres vereadores que desse uma olhada essa semana lá, todo mundo que a gente puder olhar, ver como é que está, perguntar para as pessoas e a gente fazer uma análise todo mundo junto. Se aquilo foi benéfico para alguma pessoa
ou se foi benéfico para a população. Porque está muito estranho o que virou. Aquela rua ficou parada, ficou morta, e jogou o trânsito na João Ramalho, jogou na Santa Filomena, e tirou até a circular de lá. Ela não volta mais também pela Santa Maria. Então, na verdade, eu vim trazer um alerta a pedido de várias pessoas lá da população, para que nós demos uma atenção especial para essa mudança que aconteceu lá. Então, eu aproveito e peço para que todo mundo que puder olhar para a gente discutir isso daí melhor, e depois talvez até sentar com o diretor de trânsito, né, para a gente conversar. Tá? E outro lembrete que eu queria dar é que ali, antes do piscinão, está tendo algumas construções e não estão tendo as autorizações dos departamentos adequados. E o que as pessoas estão reclamando? Que eles não conseguem as autorizações, mas quando chega para frente do piscinão, especificamente, para frente do piscinão, depois da rodovia, o pessoal constrói até em cima do rio. Né? Então, para a gente ficar atento nisso, tá? Eu vou tentar levantar essa documentação. Mudam praça, cortam praça, tiram árvores. Alguns têm autorização para tudo e outros não têm autorização para nada. Então eu queria pedir nesses dois casos o apoio dos vereadores, que não deu tempo ainda de eu correr atrás de tudo isso, mas quem puder, eu vou estar indo atrás, quem puder também, para a gente poder abrir uma discussão mais ampla sobre isso, tá? Para que a gente possa fazer, tá bom? Obrigado. Próximo vereador. Não há mais vereador inscrito. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, solicita a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspenda os trabalhos regimentalmente por 15 minutos.
Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Claudinei Damalho, Gerson, Ademir, Chaves, Claudinho, José Eduardo, Bira, Helenice, Fernando Betti, Tite, Claudinei Damalho, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 30ª sessão ordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2013. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 30ª sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2013. Em seguida, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Presentes também os vereadores João Henrique, Pirinotto e Rui. Ofício 762 do Executivo encaminha para apreciação dos senhores vereadores o balancete referente aos meses de julho e agosto de 2013. Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, aguardando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, coloco em deliberação o ofício 762/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o ofício 762/2013, a Secretaria para ser arquivado e aguardar o parecer do Tribunal de Contas. Ofício 252 da Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal solicita apoio à alteração do limite de velocidade na rodovia SP-342, que liga São João a Pinhal. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, analisando o referido ofício, por ser legal e regimental, entendemos que a Casa deve encaminhar o apoio solicitado, desde que se respeitem as normas legais pertinentes. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o ofício 252/2013. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em discussão única o ofício 252/2013, a Secretaria da Câmara Municipal para as devidas providências. Projeto de Lei número 102 do Executivo modifica a Lei Complementar número 2148, de 25 de setembro de 2007, do Instituto de Previdência São João da Boa Vista, permitindo que os servidores municipais aposentados, quando devidamente qualificados, ocupem cargos em comissão, passando para regime seletista. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, ao analisarmos o referido documento, o consideramos legal e regimental. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer contrário. Parecer contrário dos vereadores Chaves e Bira. Parecer da Finanças e Orçamento, parecer majoritário contrário. Parecer da Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais. Parecer majoritário contrário. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 102/2013. Em discussão?
Colocarei em votação agora os vereadores que forem contrários, que se levante, os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor vai colocar os pareceres majoritários? Não, já é o projeto já. Já estamos no projeto. Está em discussão. Em votação. Rejeitado o projeto de lei do Executivo número 102/2013. Com os votos contrários dos vereadores. Por favor, pessoal. O Claudinei Damalho, Rui, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, vereador Helenice, vereador Bira, vereador Cláudio, Dr. Chaves, Odair Perinoto, Dr. Ademir, vereador Gerson e vereador João Henrique. Projeto de lei número 120, que dispõe sobre a desafetação de imóveis de propriedade do município e autoriza o município a alienar os imóveis mediante o procedimento licitatório sobre a modalidade de concorrência, nos termos da Lei Federal 8666 de 93, imóvel situado na Rua Padre Josué, Jardim Santo André. O parecer da Comissão de Justiça e Redação considera legal e regimental. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 120/2013. Em discussão? Em discussão. Parece aqui pela informação que o prefeito responde. Eu não vi a resposta formalizada. Eu tenho uma resposta informal de que o patrimônio do município, que era um patrimônio fixo de terrenos, vai estar vinculado à sua venda à compra de um patrimônio móvel, tá? Que é o tal rolo compressor que o município não tem. Está até aqui, né? Temos a informar que, com os recursos obtidos em virtude da alienação desses lotes, via concorrência pública, faremos investimentos na aquisição de bens móveis, rolo compactador. Então, de um patrimônio público fixo, nós vamos adquirir um patrimônio móvel, e parece que o valor não dá, mas vai ser acrescido para que a gente possa ter esse equipamento. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 120/2013. Em discussão, vereador João Henrique. Eu fico preocupado um pouco com isso daí, porque nós participamos, se eu não me engano, o Bira e o Claudinho, lá atrás, numa reunião da Serra da Paulista, onde falou que ia receber uma máquina e depois a máquina ia ser trocada a troco de uma outra máquina que ia triturar o lixo sólido para recapear as estradas rurais e tal. E, para vocês terem uma ideia, quase que perde essa máquina, porque até hoje não foi trocada. Quase que foi perdido. Eu estou sabendo que saiu da mesa do diretor essa semana para trocar a troco de outra coisa. Quer dizer, não vai ser aquele triturador também que prometeram para a gente, tá? Na reunião da Serra da Paulista. Então eu fico preocupado, daí a Helenice está correto, especificar bem entre imóvel... Não, especificar bem entre imóvel e imóvel para cada um votar tranquilo nisso daí. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 120/2013. Eu até gostaria, eu acho que a preocupação do João é prudente, no nosso jurídico, se essa resposta vincula o recurso. Eu não sei se legalmente com essa resposta está vinculado. Aí nós podemos exigir. Vendeu, não sei que forma ele tem que apresentar a compra desse rolo. Eu queria saber se legalmente essa formalidade linka a venda para que se compra apenas esse equipamento. Aí eu não sei o jurídico que podia nos assessorar. Se for assim, está registrado, está legal, nós podemos cobrar. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Boa noite, vereadora Helenice. Tendo em vista o pedido de informação e tendo em vista a informação oficial, vinculando a venda com a compra, isso deve ficar arquivado na casa e o Executivo vai ter a obrigação, sim, de destinar essa verba ao que ele declarou. Ok?
Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar que a sessão está suspensa? Vamos voltar em discussão, então. Né? Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, eu coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 120/2013. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 120/2013. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 120/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Com os votos... Com os votos contrários dos vereadores Gerson, Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei D'Amalio. Projeto de lei número 126, que dispõe sobre a desafetação de imóveis de propriedade do município e autoriza o município a alienar os imóveis mediante o procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência, nos termos da Lei Federal 8666 de 93, imóveis localizados na Rua Padre Josué, São Lázaro, Rua Benedito Maciel, Santo Antônio e Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, Tereza Cristina. Parecer da Comissão de Justiça e Redação considera ser legal e regimental. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento não tem nada a opor. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 126/2013. Em discussão? Em discussão. Vereador Heberson. Eu peço por 1 minuto a suspensão dos trabalhos. Coloco em deliberação o pedido do vereador Heberson. Suspendo os trabalhos por 1 minuto. Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Havendo o número legal e regimental, eu coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 126/2013. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Vereador Gerson. A grande preocupação é que a necessidade do município de ter maquinários, bens móveis, né, é acabar lapidando o patrimônio do município com essas vendas. Não sei se poderia encontrar uma solução melhor com esses números de vereadores aí, ver a necessidade e encontrar emendas parlamentares para comprar esses maquinários. Então, como líder do PSD, eu queria deixar bem claro que nós poderemos correr atrás de emendas parlamentares. E a preocupação é não lapidar o patrimônio do município, né? Porque geralmente os bens móveis, com o passar do tempo, vão se desgastando. E os bens imóveis permanecem como patrimônio valoriza. Em discussão, o projeto de lei do Executivo número 126/2013. Em votação. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 126/2013. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 126/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Com os votos contrários dos vereadores. Vereador Gerson,
Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei Damalho. Projeto de lei número 127 do Executivo. Altera a Lei 2.336, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre a política municipal de promoção dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é de ser legal e regimental. O parecer da Finanças e Orçamento nada tem a opor. Juliana. Assuntos, serviços. Projeto de lei número 127 do Executivo altera a Lei 2.336, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre a política municipal de promoção dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Analisando o referido projeto por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação. Comissão Finanças e Orçamento, nada tem a opor. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, nada tem a opor à sua aprovação. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 127/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 127/2013. O vereador Heberson requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 127/2013, em primeira e segunda discussão e em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 128 do Executivo concede subvenção à União Sanjoanense de Proteção dos Animais, USPA, na importância de R$5.000. Ao analisarmos o referido documento, consideramos ser legal e regimental, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. E o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, nada tem a opor. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 128/2013. Em discussão? Em discussão, eu pediria mais uma semana de vistas, porque essa prestação de contas acho que chegou muito em cima da hora e não deu para a gente apreciar. Eu coloco em deliberação o pedido de vista por uma semana da vereadora Helenice. Em deliberação? Em votação? Aprovado. Que se dê vista por mais uma semana ao projeto do Executivo número 128/2013. Projeto de lei número 130 do Executivo dispõe sobre a autorização para abertura no Departamento de Finanças, setor de contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional especial na importância de R$150.000, objetivando receber os recursos de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, visando a aquisição de veículos e equipamentos para a rede de proteção social especial. Ao analisarmos o referido projeto, por ser legal e regimental, nada temos a opor. Da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, nada tem a opor. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 130/2013. Em discussão? Em votação?
Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 130/2013. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 130/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Não, primeiro é o parecer da comissão. Projeto de lei número 73, de autoria do vereador Fernando Betti, dispõe sobre a vistoria e fixação de placas informativas em toda a área pública que tenha parques infantis e aparelhos de ginástica. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, analisando o referido projeto, conforme entendimento nosso e da NDJ, consideramos este projeto inconstitucional, em razão de haver vício de iniciativa, mesmo com a aprovação da emenda sugerida pelo autor. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor. O parecer da Comissão de Justiça e Redação considera o projeto inconstitucional. Eu coloco em deliberação o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é pela inconstitucionalidade do projeto de lei do Legislativo número 73/2013, em razão de vício de iniciativa. Em discussão, estamos em discussão o parecer da Comissão de Justiça. Em discussão. Em votação. Parecer rejeitado, né? O parecer da Comissão de Justiça foi rejeitado. Que dê prosseguimento na leitura do projeto, na emenda modificativa ao projeto do Legislativo número 73/2013. Emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 73. Artigo 1º. Fica modificada a emenda do projeto de lei do Legislativo número 73, que passará a ter seguinte redação. Autoriza a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista a vistoriar e a fixar placas informativas em toda a área pública que tenha parques infantis e aparelhos de ginástica. Artigo 2º. Fica modificado o caput do artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 73, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista a vistoriar e a fixar placas informativas em toda a área pública que tenha parques infantis e aparelhos de ginástica. Lida a emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 73/2013, coloco em deliberação a emenda modificativa. Em discussão? Em votação? Está votando só a emenda ou o projeto todo? Só a emenda. Só a emenda. Em votação a emenda. Aprovada a emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 73/2013, com os votos contrários da vereadora Helenice, João Henrique e vereador Heberson. Agora a lei. Não, já entra aqui dentro, ele não precisa mais. Prejudicado o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 73/2013. Em discussão? Em discussão. Vereadora Helenice.
Eu quero argumentar o meu ponto de vista. Quando ele coloca da obrigatoriedade do Poder Executivo fiscalizar as praças e os equipamentos, é de responsabilidade dela não só nas praças, mas de todo equipamento público. Então, é chover no molhado. Nós estamos pedindo alguma coisa que já é nato e do Poder Executivo. Outra questão que eu coloco, existe, e o João pode me ajudar, eu acho que ele está mais ativo do que eu na questão do professor de educação física. Existe uma lei da Federação dos Professores que obriga qualquer praça, se não me engano, por isso eu vou pedir até, se ele puder, me auxiliar. Já existe uma lei que qualquer praça que tem equipamento infantil, aparelhos de ginástica, ele tem que ter ali supervisionando um professor técnico ou até mesmo um estagiário. Então, é uma questão assim, criar uma coisa que já existe uma obrigatoriedade. E simplesmente a gente dar a manutenção e colocar lá, especificar como deva ser executado, não resolve. É um desencargo de consciência de quem o fez. Mas a pessoa não é... muitas vezes, as pessoas que frequentam esses locais não sabem nem ler. Né? Principalmente a criança. Como é que ela vai ler, como ela deve proceder no aparelho infantil, na questão do PAC. Então, é por esse motivo que eu entendo que tudo que ele está pedindo já existe como lei e obrigatoriedade do Executivo. Como a Casa de Lei está muito preocupada em coisas que já existem, a gente não fazer de novo uma lei em cima do que já tem, eu pediria que o João, se ele pode nos ajudar aí, diante da lei de professor de educação física. Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 73/2013. Em discussão. Vereador João Henrique. Eu não tenho a informação exata sobre essas de praças, mas existe sobre as áreas de esporte, sobre os equipamentos esportivos, de academia, essas coisas, tudo existe que você tem que colocar. Tanto que nessa casa, esse projeto que ele está colocando, eu coloquei na forma de requerimento, quando... Logo no começo, eu não lembro certinho que mês, eu coloquei que as praças estão ficando bonitas, mas não está tendo a informação para a população. Então, eu coloquei que em forma de requerimento, que se pudesse a prefeitura complementar colocando as placas informativas, até na areia, para não deixar animais, eu coloquei tudo isso no requerimento. Então, eu concordo com a vereadora que é chovendo molhado a gente fazer isso daí, e eu fico preocupado com um pouquinho a mais. Autorizo a prefeitura a fazer isso, autorizo a prefeitura a colocar placa. Daqui a pouco nós vamos autorizar ela a fazer uma quadra, autorizo ela a fazer um campo, autorizo, eu vou tirando tudo que é meu e, na verdade, a gente não pode autorizar isso porque tem gasto do dinheiro público. Então eu também sou contrário por causa disso. Não por causa da intenção do vereador, que eu acho que é boa, tanto que eu fiz o requerimento já pedindo isso. Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 73/2013. Em discussão, senhor presidente. Vereador Gerson. Vereador Fernando Betti, parabéns pela iniciativa, com sua preocupação de identificar as praças. Opiniões diferentes, formações, visões diferentes. A minha visão, senhor está de parabéns, independente se tem já uma lei ou não, mas está sendo feito, está sendo realizado, está sendo fiscalizado, está sendo feita a manutenção? Não. Então, que o Executivo possa, através desse projeto de lei do senhor, fiscalizar, fazer e realizar. Enquanto mais pessoas que na área de educação física possam realizar esse trabalho nas praças públicas, nem nas escolas municipais que tem professor de educação física, quanto mais em praça municipal vai ter. Então, que, a minha opinião, o senhor está de parabéns pela sua iniciativa. Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 73/2013. Quem? Em discussão. Vereador Claudinei Damário. Eu estou favorável ao projeto do Fernando Betti, porque aconteceu no bairro Alegre, uma ciranda lá com a tábua quebrada, lá pegou, atingiu a perninha da menininha lá. Então não tem os devido cuidado e a manutenção. Por isso sou favorável ao projeto. Em discussão. Em discussão. Vereador Dr. Chaves. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Betti. Concordo plenamente com o Gerson. E sou totalmente favorável ao projeto. Em discussão. Em votação.
Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 73/2013. O vereador Tite requer a dispensa da segunda discussão para a votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Legislativo número 73/2013 em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto foi aprovado com os votos contrários dos vereadores, da vereadora Helenice e vereador Heberson. Projeto de lei do Legislativo número... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Como já dito, eu gostaria de retirar da pauta o projeto 88 e o 93. Eu coloco em deliberação o pedido do vereador Fernando Betti para que saia desta pauta o projeto de lei do Legislativo número 88 e o projeto de lei do Legislativo número 93. Em deliberação, em votação, aprovado. Retirado da pauta os dois projetos a pedido do autor. Projeto de lei do Legislativo número 96, de autoria do vereador Zé Cláudio Ferreira, dispõe sobre a inclusão do tema educação, moral e cívica como atividade dentro das oficinas do contraturno do período integral e ou dentro dos temas transversais no ensino regular nas escolas públicas municipais e da outras providências. O parecer da Comissão Justiça e Redação, ao analisarmos o referido documento, consideramos ser legal e regimental. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social nada tem a opor à sua aprovação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 96/2013. Em discussão? Em discussão. Vereador Claudinei Damalho. Vou pedir sobrestamento de 60 dias desse projeto aqui. Faltou os dados da Delegacia de Ensino. O supervisor ia passar hoje, devido ao falecimento de um parente dela, não pôde passar. Porque eu achei que a casa ainda não entendeu esse projeto. Então vou trazer mais requisitos para ver que esse projeto já foi extinto em 1993. Eu coloco em deliberação o pedido de sobrestamento por 60 dias feito pelo vereador Claudinei Damalho ao projeto de lei do Legislativo número 96/2013. Em deliberação? Em votação? A pedido de sobrestamento, de deliberação, estou deliberando o sobrestamento. Aprovado o pedido de sobrestamento por 60 dias, com os votos contrários dos vereadores Rui, Tite, Dr. Zé Eduardo, Linice, Ibira e Claudinho. Projeto de resolução número 18 da mesa autoriza a viagem de vereadores da Câmara Municipal de São João da Boa Vista à Alemanha para conhecerem as instalações da empresa Renergon. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é ser legal e regimental. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor à sua aprovação. Mas é majoritário. Parecer majoritário. Isso, obrigado. Lido os pareceres das comissões, coloco em deliberação o projeto de resolução número 18/2013. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Vereador Claudinei Damalho. Como o meu nome está na lista para ir à Alemanha, porque estou de licença-prêmio, estou pedindo a retirada do projeto, porque a casa acha que não deve ir. Nós temos vereadores aqui que vai representar nós, com os empresários aí ajudando, vai representar nós na Alemanha, porque é uma firma, uma atividade muito importante, que ia ser realizado até com a medicina
futuramente São João. Então, o que foi parecido no slide é uma coisa, e o que a gente já viu o funcionamento, como era realizado lá. Como eu e o Dr. Chaves colocamos o nome, porque nós estávamos disponíveis, aí se a Câmara assim desejasse. Como nós vimos que há uma paridade aqui, então nós estamos pedindo a retirada, e nós não vamos mais fazer essa visita até a Alemanha para conhecer essa usina que seria importante para São João. Só que eu quero deixar claro aqui, a casa não está preparada para votar simplesmente para a Sabesp tomar conta do lixo na nossa cidade. Nós temos que ver firme aí, empresas ou outras usinas, para a gente votar o projeto da reciclagem do nosso lixo. Obrigado. Bom, tem um pedido, eu vou ter que colocar em deliberação um pedido de retirada feito pelo vereador Claudinei Damalho. Questão de ordem do vereador Tite. Eu entendo que a competência para retirada do projeto é da mesa. Então, o pedido do vereador é para que a mesa retire, é isso? É perfeito. E uma vez também que ele faz parte da mesa, né? Mas mesmo assim eu coloco em deliberação. Em deliberação, senhor vereador, não sei se posso falar nesse momento, mas ele falou que a casa não está preparada para votar da Sabesp. Eu gostaria de me retirar disso aí, porque eu estou estudando, eu estou vendo, não gostei da atitude dele de falar que não estou preparado para isso. Eu me sinto muito preparado. Se ele não se sente, aí é ele falar por ele, não por mim. É que ele fez um pedido de retirada. Depois vocês podem discutir outra coisa. Primeiro vocês vão ter que votar retirada ou não. Em deliberação, em votação, aprovado o pedido de retirada feito pelo vereador Claudinei Damalho ao projeto de resolução número 18/2013. Mais algum projeto? Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais, senhor presidente. Vereador João Henrique. Eu queria falar que em relação ao projeto do Fernando Betti, eu fui contrário, tá, no primeiro momento por causa da emenda, por causa da comissão, por causa de entender que quando eu fui fazer o requerimento, eu ia fazer um projeto de lei, e a própria comissão falou que era ilegal, inconstitucional eu fazer esse projeto de lei. Agora, por que eu votei a favor depois? Porque é uma coisa que até eu tenho anseio que a população tenha essas informações. Tá? Então eu queria dar essa explicação. Tá? Na hora que eu vi que passou pela comissão, foi derrubado o voto da comissão, eu votei favorável. Mas eu tive a justificativa deles que era inconstitucional, por isso que eu não fiz, e na época eu fiz como requerimento. Explicações pessoais. Vereador Rui. Vereador Rui. Eu gostaria de agradecer à mesa por essa atitude e ter entendido o meu pedido sobre o projeto de resolução da mesa número 18. Obrigado. Explicações pessoais. Explicações pessoais, professor. Explicações pessois, vereador Claudinei Damalho. Queria agradecer a diretora do Padre Josué pela homenagem prestada ao vereador Cláudio, vereador Roberto Campos e o vereador Claudinei no sábado passado agora. Explicações pessoais, vereador doutor Ademir. Só queria deixar claro o seguinte: quando uma comissão diz que um projeto é legal e regimental, não significa necessariamente que eu vá votar a favor ou contra o projeto. Simplesmente a função da comissão é trazer para casa, para o plenário, se é legal e regimental. Tanto é que hoje tivemos duas mostras claras disso. O projeto 102 e o projeto do Fernando. Né? Pela comissão, o projeto 102, eu falei que o projeto é legal e regimental e votei contra. Então lembrar que a comissão, eu não dou a minha opinião sobre o projeto. Apenas analiso se ele é legal e regimental. Explicações pessoais, vereador Roberto Campos. Dia 28 de outubro será ponto facultativo e a sessão ordinária será realizada no dia 29/10, terça-feira, às 19h30. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.